Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus ele fala sobre essa ida dele para junto do Pai do céu. E ele diz que é importante que ele vá para que venha o defensor, o Espírito Santo. Esse defensor que ele mandará da parte do Pai. Esse defensor que vem ao nosso encontro para realmente ser esse Espírito da verdade, esse guia, aquele que vai nos santificando e nos transformando, nos identificando cada vez mais no próprio Cristo. E por isso que Jesus também vai dizer: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. 3 realidades essenciais da nossa vida. Porque quando nós tomamos consciência dessas 3 coisas, nós começamos a realmente usar bem da nossa liberdade e ter verdadeiras atitudes de salvação. Porque o pecado, como ele mesmo diz, o pecado porque não acreditaram em mim. E esse pecado de não acreditar em Cristo, ele tem a ver com aquilo que é a própria desordem do pecado original. Porque Jesus ele veio a essa terra para restaurar a nossa condição de imagem e semelhança. E quando nós não acreditamos suficientemente em Cristo, nós não aderimos ao caminho que ele nos propõe, esse caminho de restauração. E quando nós não aderimos esse caminho de restauração, nós permanecemos no pecado. Esse pecado que é uma desordem. O pecado é justamente isso, né? Uma desordem na nossa natureza. Um afastamento de Deus, um erro. E nós precisamos fugir do erro para caminhar na verdade. Por isso que esse Espírito ele vai cada vez mais na nossa vida nos ensinando e nos iluminando sobre a verdade da vida, para que nós possamos realmente nos libertar do pecado. Depois, a justiça. E na justiça Jesus diz: a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Veja que quando Jesus fala da justiça, ele está remetendo-se a essa ida para o Pai, porque é justo que ele volte para junto do Pai, para que venha o Espírito Santo. Mas também a justiça é uma virtude que realmente é essencial na nossa vida, porque a justiça ela tem em suas bases aquilo que é um dado teórico, mas também um dado prático. Porque a justiça é a capacidade de dar a cada um o que é devido, de refletir sobre isso, de discernir o que deve ser dado a cada um. Mas também a justiça ela precisa ser prática, porque nós precisamos, além de discernir o que é certo a cada um, nós precisamos também ter a atitude de dar a cada um o que é devido. Por isso que a grande justiça para a nossa vida é dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós precisamos nos oferecer mais a Deus. E não nos oferecer ao pecado, nos oferecer ao mundo, nos oferecer ao demônio ou qualquer outra coisa que vai realmente roubando a nossa dignidade e roubando tudo aquilo que há de mais precioso em nós. A justiça para a nossa vida é justamente isso. Porque nós fomos criados para voltar para junto de Deus. Essa é a verdadeira justiça. Por isso que Jesus diz,
porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Essa é a justiça de todo ser humano. Saímos de Deus e devemos voltar para Deus. E precisamos cumprir essa justiça. Depois nós temos essa terceira realidade do julgamento. O julgamento, ele tem a ver com aquilo que é a falta do pecado, a falta da vivência da justiça, que nos leva e nos conduz a um julgamento. Mas também esse julgamento, ele está para nos condenar ou nos absolver. Esse julgamento, ele é um momento onde nós nos colocamos diante de Deus e Deus unicamente nos dará aquilo do qual nosso coração tanto ansiou nessa terra. O julgamento é justamente isso, é o momento onde Deus faz justiça para com a nossa vida, para com a nossa conduta. Por isso que Jesus ele vai dar um exemplo sobre o julgamento dizendo, porque o chefe deste mundo já está condenado. Esse é o demônio, o chefe desse mundo, o príncipe desse mundo. Ele já está condenado porque ele assim escolheu estar afastado de Deus, escolheu não servir a Deus. E nós precisamos também olhar para a nossa vida e perceber, porque no final nós seremos julgados justamente por isso. Seremos julgados pela nossa correspondência do amor a Deus. Entenda que amor não é sentimento, amor é atitude. Por isso que precisamos realmente refletir sobre o pecado, sobre a nossa vida e como nós estamos vivendo e como nós estamos lutando contra o pecado. Precisamos refletir sobre a justiça da nossa vida, se nós estamos dando a Deus o que é de Deus e às outras coisas o que é próprio das outras coisas, para que nós possamos chegar no julgamento de consciência tranquila, para que possamos realmente alcançar a justiça de Deus, que nos dará a vida eterna, o reino dos céus. Por isso que o Espírito Santo ele vem justamente para isso. Ele vem para nos iluminar diante desse caminho, para que possamos identificar o pecado, para que possamos discernir sobre a justiça, para que possamos realmente ter paz interior, para que no juízo final, no juízo particular e no juízo final, possamos realmente ter toda a confiança em Deus, certos de que receberemos tudo aquilo que nós praticamos nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.